ela acreditava que quando a pessoa tinha um problema, o ambiente dela estava provavelmente fazendo ela ter aquele problema. Então, ela não fazia terapia com a pessoa que tinha problema. Ela fazia terapia com a família inteira. E aí, depois, eles conheceram Virginia Satir, que é uma outra mulher que foi super, assim, amiga deles. Era uma senhora que trabalhava em manicômios na época. E ela tinha muito dessa... Ela era da terapia de família, terapia familiar. Tanto é que a ideia dela, da Virginia Satir, ela acreditava que quando a pessoa tinha um problema, o ambiente dela estava provavelmente fazendo ela ter aquele problema. Então, ela não fazia terapia com a pessoa que tinha problema. Ela fazia terapia com a família inteira. Então, por isso, terapia familiar. Então, ela trabalhava a moça que tinha um problema, o irmão, o pai, o tio, o avô, todo mundo ia na sessão junto. Né? Então, ela colocava todo mundo na sessão para o quê? Identificar quais as relações que existiam naquele ambiente familiar, para identificar qual era o gatilho do problema da pessoa. Porque normalmente ela sabia que tinha um gatilho, tinha alguma coisa que acontecia naquele ambiente familiar que fazia a pessoa ter um problema. Então, a ideia dela era identificar aquele padrão que acontecia naquela família que causava o problema de algum deles, por exemplo. Então, por isso, terapia familiar. E ela era muito boa em trabalhar com pessoas que realmente tinham problemas de esquizofrenia. Então, ela ia em manicômios. E o Richter e o Grinder acompanhavam ela. Eles também ficaram acompanhando ela um bom tempo, 6, 7, 8 meses. Né? Tem até um livro dela, que na capa é ela e os dois. E eles tinham, sei lá, seus 27 anos, 26 anos na época. Eles eram jovens. E aí eles estudaram Virgínia, tiveram a oportunidade de ir no manicômio, ver como é que ela atendia, começavam a experimentar, a fazer o que a Virgínia fazia. Então eles começavam a praticar o que a Virgínia fazia também, ver se dava resultado, porque a Virgínia era tipo um Tony Robbins na época. Quem já ouviu falar no Tony Robbins? A Virgínia era conhecidíssima. Quando ela dava os treinamentos dela, ela levava para o palco os pacientes, mostrava, fazia demonstração do palco. E aí tinham 200, 300 pessoas vendo ela fazer, normalmente psiquiatras, psicólogos, vendo ela fazer aquele espetáculo, aquela transformação ao vivo, né, que ela fazia. E era diferente, por exemplo, do Fritz. O Fritz, ele era o quê? Tinha 5, 6 pessoas quando ele ensinava, era uma coisa mais petit. Né? A Virgínia não, a Virgínia era no palco, 200, 300 pessoas, ela é bem conhecida na época. Quem é que teve oportunidade ou vai ter oportunidade de procurar no YouTube vídeos da Virginia Satir? Você vai ver que ela era uma mestre em hipnose, só que ela não se dizia hipnóloga. Ela falava, imagina, eu não sou como aquele cara lá, o Milton Erickson. Ela falava que o Milton Erickson não tinha nada a ver com ela. E o Milton Erickson era um outro que na época era muito conhecido, que era o do Arizona, que eles também foram lá estudar. E ela falava, não tem nada a ver com o Milton. Mas tudo que a Virginia Satir fazia era dentro de histórias e metáforas, igual o que o Milton fazia. Só que ela fazia o quê? Muito mais conversacional, e o Milton fazia num processo de fecha os olhos, respira profundamente, enfim. O meio que eles faziam era diferente. Só que o que eles estavam fazendo era a mesma coisa. Era induzir as pessoas, através de histórias, a mudarem o ponto de vista. Então, qual é a grande sacada do Richter e do Grinder? Eles encontraram um jeito eficiente de fazer uma mudança neurológica em qualquer pessoa, em qualquer situação. Eles encontraram um método que vai funcionar sempre com qualquer pessoa, em qualquer situação. Tá? E é isso que eu vou dizer para vocês. Qual que é esse grande método? Né? Qual que é essa sequência? Tanto é que essa sequência funciona em qualquer modelo psiquiátrico, qualquer modelo psicológico, não importa qual escola você tenha buscado fazer. Né? Se você foi para psicoterapia, se você foi para análise, se foi para Lacan, se você foi para fazer constelação familiar, se você foi para regressão de vida passada, porque não basta você ter problema nessa vida, você vai buscar problema na vida passada. Não importa o que você tenha buscado, né? Se resolveu, se ajudou, ou se o processo aconteceu igual. É sempre o mesmo processo. Então, como é que funciona isso? Qualquer mudança tem 3 passos.
sempre vão ter esses 3 passos. O primeiro passo a gente chama de mudança de ponto de vista. A pessoa tem que ter uma mudança do ponto de vista dela. O ponto de vista dela tem que mudar. E grande parte do que a programação neurolinguística faz é isso aqui. A maioria das ferramentas que a gente tem de PNL é o quê? Mudança do ponto de vista dessa pessoa. Tá? Então, eu mudei meu jeito de enxergar alguma coisa, o meu jeito de ver alguma coisa, o meu jeito de sentir. Eu mudei meu ponto de vista sobre algo. Uma vez que você muda o seu ponto de vista, é impossível neurologicamente você manter a mesma emoção. Você vai ser obrigado a produzir uma outra emoção. Se você mudou o ponto de vista, você mudou a emoção que você está produzindo. Então, se eu tinha um ponto de vista A, se eu mudo o meu ponto de vista, eu vou ter uma emoção diferente. Então, porque eu estou enxergando algo de maneira diferente. Eu estou enxergando talvez a mesma coisa com outros olhos. E aí, automaticamente, a emoção que vai produzir é outra. E esse é o segundo passo. Então, você muda a emoção. E quando você muda a emoção, você muda a sua reação. Muda o que você faz. Você muda o seu comportamento. E no final é onde a gente quer chegar. A pessoa, normalmente, ela tem um ponto de vista que não funciona, que não está legal, alguma coisa não está funcionando. A gente tem que encontrar um ponto de vista que seja mais útil, que vai produzir uma emoção mais eficiente, que vai fazer ela se comportar de uma maneira mais eficiente. Porque não basta ela só mudar o ponto de vista e só mudar a emoção se ela não muda o que ela faz. Porque aí o problema se mantém. Por exemplo, ela tinha fobia. Agora, ela não tem mais fobia, mas ela continua não brincando com o cachorro. Ou melhor, a vida dela não mudou em nada. Ela não mudou o comportamento, a realidade não mudou. A realidade da pessoa só muda quando ela muda o comportamento dela. Por mais que ela tenha mudado o jeito de pensar e a emoção que ela sente, enquanto ela não reagir ao mundo, à realidade, de outra maneira, a vida dela continua sendo a mesma. Tenho medo de falar com pessoas. Que interessante, talvez eu não precise ter medo. Agora pode ser uma coisa legal, mas mesmo assim eu prefiro não falar. Então, nada mudou na vida da pessoa. Então, a gente tem o ponto de vista, você tem a emoção e você tem depois o comportamento. A ideia aqui é, você tem o ponto de vista, que é o que você está pensando, o tipo de raciocínio que você está usando, quando você pensa numa experiência que você teve na sua vida, quando você imagina o que vai acontecer, isso é tudo o quê? Ponto de vista. É o ponto de vista que você tem sobre alguma coisa. Emoção é a química, neurotransmissores, a mistura de dopamina, serotonina, ocitocina, adrenalina, é essa química toda que vai ser produzida, que é uma reação emocional ao que você pensa, e aqui você é o comportamento, que é o que você faz. Então, eu tenho medo por alguma razão. Provavelmente, quando a pessoa tem medo de alguma coisa, ela tem uma razão. Ela tem um ponto de vista em relação àquilo. Sei lá, ela acha que as pessoas são más. E por isso que ela não fala com elas. E só de achar que as pessoas são más, quando ela vê uma pessoa nova, que ela não conhece, ela produz a emoção medo. E uma vez que ela produz a emoção medo, ela o quê? Se esconde. Ela evita. Ela olha para o lado contrário. Ela atravessa a rua. Ela se comporta de outra maneira. Uma vez que você mostrar para ela, ou ensinar o cérebro dela a mudar o ponto de vista, talvez ela perceba que nem todo mundo é mal. E aí, uma vez que ela acha que ela não tem mais aquela certeza que todo mundo é mal, mas tem gente má e tem gente boa, talvez ela vai o quê? Ter uma emoção diferente, um raciocínio diferente e um comportamento diferente.